tarde, Marcelo. Tudo bom, meu irmão? Tudo maravilha. O que é que você traz para a gente conversar hoje? Qual é o tema? Mas eu trouxe um verso aqui para a gente debater, mas eu não sei se vale a pena falar o verso. Assim, você assistiu a aula da... Como é que está o meu nome aí? Está Marcelo ou está Encontro? Deixa eu ver. Encontro Transcendental. Na verdade, estão as duas coisas. Está Encontro Transcendental e Marcelo Paturi. Eu não consigo deixar só Marcelo Paturi. Eu posso tentar aqui mudar para você. Vou tentar. Como editora aqui, talvez eu consiga. Talvez. Tá. Mas, bom, também não esquenta muito a cabeça. Não, pode deixar. Se colar... Tá. Aí o verso, passe o verso. Vamos ao verso. Beth, mas você assistiu a aula da meditação, então, que ficou gravada? Você não estava aqui, estava no Japão. Não, eu ainda não consegui assistir, não. Eu conversando com os meus colegas de turminha que assiste, aí eles me falaram que o dever de casa dessa semana que passou tinha a ver com a questão da meditação. Você orientou o pessoal a fazer meditação, treinar meditação, porque começar a meditar é uma coisa que, para quem não está acostumado, é um exercício... pode ser difícil para alguns, né? Se eles não estiverem libertos da ideia, não podem pensar, porque aí pensam no que não podem pensar, e, enfim, é uma coisa que é um círculo que fica rolando ali, né? Mas aí então você não assistiu, aí você não fez a prática, né? Mas então não tem problema, não assistiu, estava lá no Japão e não dava lá, mas se bem que lá a gente fazia outro tipo de, assim, fazer as meditações, algumas coisas relativas ao reiki, né, no caso, mas assim, o exercício de meditação, conforme você orientou, eu não sei exatamente qual que foi, mas tá. Pode ser que eu tenha feito, mas não de uma maneira consciente. Não, então tá tranquilo. Não, então tá. Depois, outro dia, quando todo mundo estiver aqui, eu pergunto se o pessoal fez. Meditação é uma coisa que a gente tem que praticar. Tem que sentar para praticar, porque o livro, né, Bhagavad Gita, ele não é assim. A gente ganha conhecimento e aplica na nossa vida, vai andando na rua, vivendo em casa, vai vivendo a vida, pensando e digerindo aquele conhecimento, aplicando no dia a dia. É assim. Mas meditação é um capítulo à parte, que você não pode ficar andando na rua e em casa, tem que sentar num lugar isolado e falar assim, agora eu vou meditar, eu vou me dedicar a isso. Pronto, só para... Então, é diferente, é uma coisa assim, quase que um anexo às escrituras, sabe? Mas vamos lá, então. Então, a gente deixa a meditação de lado e vamos... Nem deu tempo de a gente conversar, Paulo, sobre você, como é que você está. Eu estou bem. Você está bem? Quer dizer, eu estou falando da cirurgia, do Robocop aqui. Tá tudo legal. Você agora virou o Robocop, né? Mês a mês eu vou lá para dar uma regulada nas impedâncias, nas coisas lá dos sinais eletrônicos, né? E vamos em frente. Mas você sentiu melhora? Sim. Tá valendo a pena? Sentiu? Sim, com certeza. Então valeu a pena mesmo isso? A Beth sentiu também. Ela olhou para minha cara e falou que minha cara está muito melhor, que eu estava horrível. Nossa, que absolutamente, eu não... É uma figura gozadora. Não, eu não falei isso. Eu falei que ele estava com um semblante mais leve. Não, e tá mesmo. Então, até mais bonito. Viu? Obrigado. Mas isso é real? Assim, você, no seu dia a dia, sua vida está mais bacana? Quer dizer, isso, ele minimiza os efeitos do Parkinson mesmo? Olha, eu falei uma coisa para a Beth. Não sentir dor toda hora já é maravilhoso. E isso minimiza as dores mesmo, esse Robocop aqui? Sim, tremor e dor. O resto é lucro. É lucro. É lucro. Putz, mas chega a zerar a dor? Muito, muito pouco. Muito pouco. Que benção, hein? Muito pouco eu também sinto.
Nas minhas costas aqui. Uma bênção isso, né? Por isso que meditar e concentrar em outras coisas até também te ajuda nesse processo de se afastar da atenção mais plena, da concentração com o corpo. Você sair um pouquinho dele para desligar. O foco, você fala, né, Paulo? Até isso é bom. Porque, no caso até da meditação, da aula passada, a dor física pode ser qualquer dor. Não precisa nem ser uma dor, por exemplo, uma perna dormente, está dormente de ficar na mesma posição, até isso. Uma bunda doendo de ficar na cadeira o tempo todo, até uma coisinha assim. Isso aí já prejudica muito a meditação. Então, uma dor constante do Parkinson, assim, inviabiliza a meditação, porque a sua mente vai para o corpo. Você fica pensando na dor o tempo todo. O tempo todo. Caso da meditação, né? Para aplicar o conhecimento no dia a dia, pode, dá para fazer, mas meditação não dá, não. Nossa, mas eu fiquei muito feliz com isso, então, Paulo. Nossa, que coisa boa, hein? Que coisa boa, mesmo. Vou aproveitar que a Beth sumiu. Então, vamos tirar uma cartinha para você? Então, eu ia tirar para a Beth também, mas a Beth foi embora. Não sumir não, pode tirar. Apareceu, pode tirar, para ela. Pode tirar. Não, para mim ele sempre tira uma carta para mim, pode tirar uma para você também. Vou tirar para os dois. Então, melhor ainda. Mas não some não, fica aí. Não, é que eu fui só ajeitar aqui a imagem. Então, vou falar para o Paulo. O Paulo, que bom, olha só, vou tirar uma cartinha para o Paulo, depois vou tirar uma para você. Abre o leque aí para eu ver. Aqui. Ó, você que diz quando meu dedo para, ó. Aí. Tirou essa? Eu nem vi ainda. Vou ver agora. O eremita. Eu ia falar isso, eremita. Agora, as cartas piquititinhas. Tem que baralhar. Pronto. Eremita. Eu vou fazer a mesma coisa. Aí. Aqui. Volta. Aí. Ótimo. Eu achava que você ia escolher essa, Paulo. Opa. Achei. 5 de espadas. Eremita com 5 de espadas. Isso aqui, Paulo, sabe o que é isso? Isso ainda é uma jogada ainda tensa, viu? É uma jogada de uma interiorização, sabe? Você com você mesmo aqui no seu mundo aqui dentro, mas o mundo está tenso, sabe? Essa aqui é uma carta bem tensa. Isso aqui é o seu mundo interior, né? Isso aqui é uma tensão. Você ainda está com aquela coisa interna, tem um turbilhão aqui. Pronto. Você tem que ficar, assim, o trabalho que você vai fazer com você mesmo, talvez até hoje aqui com a gente, assim, é o mundo interno que ainda está com sofrimento. Então, pode ser por causa da operação recente, ou por causa da doença original, que é o Parkinson, pode ser por problemas que você está passando com a sua família, ou com dinheiro, ou você é Fluminense, o Fluminense perdeu, você está triste. Isso é de menos. Você é Fluminense? Sou. Eu também sou. Eu não. Mas eu não sei o nome de um jogador. Eu sou professor. Mas o mundo interno seu, esse vai ser o foco seu aqui hoje, tá? Você nesse mundo interno. Então, mais do que fazer comparações do espiritismo com o Vedanta, olha para você e tenta colocar esse conhecimento no seu mundo interno, que está muito turbulento. Está muito sofrido. E diz uma coisa, você lembra da carta do mês passado? Não. Não? Então, vou tentar te reproduzir para você ver se tem uma coerência. Você me falou que as cartas eram muito boas e denotava uma... Como é que se diz? Que eu sabia e tinha consciência de que a cirurgia correu tudo muitíssimo bem, mas que ela não resolvia tudo. Entre aspas, você disse isso. Né? E não resolve. Né? Ela é uma coisa para vir te dar qualidade de vida. E aí você falou,
Então, procure nesse mês tentar lidar com isso, mas isso é uma coisa que eu já sei há algum tempo, né? O médico disse isso, foi tudo tranquilo. Eu acho que tem a ver, esta colocação é um segmento, de repente, mesmo com o que você falou, a minha mente ainda ficou, mas e se fosse diferente e tal, pode ser por aí? Pode ser por aí, mas aí eu não posso ter certeza. Sim, Mas sim. pode ser por aí, sim. Você fez uma excelente associação. Uhum. Pode ser mesmo, porque o resto tudo está bem com você, né? A sua família, né? Financeiramente, o Fluminense, você não está nem aí para isso. Então, Ganhar, ganhou, perder, perdeu, tô nem aí. então, pode ser por aí mesmo, viu? O eremita é você com você mesmo, sabe? Uhum. O seu mundo aqui ainda tem que dar umas encaixadas aqui, que está desencaixado, Sim, né? Mas, então, aí, essa carta serve para você focar hoje aqui nesse ponto de você, sabe? presente. E vai dar. Agora, A nossa conversa, você foca nisso, ok. né? E aí, a Beth, eu vou tirar umas cartinhas para a Beth também. Rainha de Copas. Que bom que tem. Eu tenho uma carta que quase sempre sai para mim no tarô, mas eu não vou falar qual é, não. Vamos ver. Ah, não, pode falar. Sempre saio louco. O louco, Você sempre sabe por que eu sempre saio louco? Ah. Porque a última, recentemente, nesse meu processo de transição, nem chamo de transição, do reiki, do trabalho profissional da engenheira para o reiki, para a prática não só voluntária de doação do reiki, mas como uma terapeuta, que eu sou terapeuta, só não pratico isso profissionalmente, vamos dizer assim, né? Eu não vivo disso. E de uns tempos para cá eu tinha pensado sobre isso, e na verdade é uma coisa que eu ainda estou trabalhando. E aí é uma carta interessante, porque o louco é exatamente isso, né? É o fim de um ciclo e o início do outro, que você está começando a mergulhar. Já saiu a estrela também algumas vezes, mas o louco é uma carta que eu lembro que eu achei muito engraçado. Que quando eu tirei, quando saiu, assim, saiu umas 2 vezes, assim, em momentos diferentes, eu falei, mas que danado, né? Porque pega mesmo a essência do que estava naquele momento, principalmente, que estava bem nessa transição, pensando em como que eu desenvolveria as minhas coisas para frente, né? Pô, será que vou? Será que eu largar uma profissão que eu tenho ainda muito trabalho? Aí eu cheguei a uma conclusão muito própria minha, que eu não preciso romper com nada para começar uma coisa, né? Eu posso fazer isso de uma maneira mais fazer uma transição mesmo, uma caminhada, deixando de fazer um rompimento, não necessito de romper nada para continuar. Então, aí eu relaxei. Aí eu não tirei mais nenhuma carta, então por isso que eu achei interessante. Vamos ver. Não acho que vai sair o louco, né? Mas quem sabe? Mas eu Qual posso é a carta comentar sobre, já que sai sempre o louco, eu posso comentar já sobre saiu umas 2 ou 3 vezes, pode falar. Porque eu não sei se você sabe tarô, você estuda essas coisas. Eu fiz um curso de tarô já tem algum tempo, mas eu só estudei os arcanos maiores. Isso. Tá. Só estudei os maiores. Porque você pode aplicar o louco da seguinte forma aí no seu caso. O louco, na verdade, é o vazio, né? Pensa o louco, né? O louco não tem nada na cabeça, assim, é um grande vazio. Então, Só o saquinho nas costas, né? só o saquinho nas costas. Saquinho. Então, ela sempre me falaram de transição, era recomeços, né? Você está em recomeços. olha, eu não me vejo mais assim, não. Eu não gosto muito de dizer que as pessoas estão erradas, eu não quero existir para ser o Zé Contrinha, sabe? Sim. Cada um pode ver de um modo, e o que importa é que a carta significa para a própria pessoa, mas o louco mesmo não significa um recomeço, não. Não mesmo. O louco, no seu caso, significa o seguinte: se você está questionando sobre essa coisa profissional e tudo, faz o seguinte, Beth, não faça planos e tudo vai dar certo. Foi mais ou menos essa conclusão que eu cheguei.
Eu cheguei a essa conclusão. Vamos dizer assim, não vou dizer, vou usar a palavra. Meditei sobre o assunto. O que eu gosto de dizer quando eu falo que eu vou meditar é que eu vou me dar um tempo para pensar, digerir e elocubrar sobre o assunto. Porque os pensamentos vão e vêm. De repente você tem um insight do que você precisa fazer, ou de qual é a melhor solução, e depois ficar matutando um tempo sobre essas questões. Aí eu cheguei à conclusão que eu deveria realmente deixar as coisas acontecerem. E bate com o que você falou, foi exatamente, eu falei, eu não preciso romper, aquilo estava me agredindo, eu ter que romper com alguma coisa, né? Eu falei, não é isso que eu não quero, não precisa. Então eu não quero romper. Pode ser até que você rompa naturalmente indo seguindo o fluxo do universo. Sim. Mas pode não ser também. Mas não era uma coisa que eu tinha que tomar uma decisão, romper, agora eu não faço mais engenharia. Não tinha nada a ver com aquilo, era uma Pensa bem, que estava me colocando, né? Pensa bem no arquétipo do louco. O louco, ele é louco. Ele não faz planos. De louco eu não tenho muito, não. Ele é louco. Não, ele não faz planos, entendeu? Ele vai deixando e tudo, porque ele é doido, sabe? O Marcelo? É isso. Ele não é um cara... Mas o universo leva ele, tem que seguir o fluxo. Deixa eu ver se gafanhoto tem uma palavra aqui que resume melhor. Em vez de romper, por que não afrouxar laços e deixar a coisa acontecendo? Seria isso? Isso, é isso. Mas foi essa conclusão que eu cheguei, Paulinho. Que as coisas iam acontecer naturalmente e que o caminho ia se apresentar, né? Isso. O universo ia conspirar, qualquer que fosse o caminho, qual fosse... Nas orações tem gente que pede, eu não peço, não. Quando o louco está pronto, o mestre aparece. Eu acho que eu estou mais... por aí. Quando o discípulo está pronto, mas tudo bem, isso cabe. O único assim, a dica é o seguinte, você ficar observando as coisas que acontecem como fluxo, entendeu? Sim. Vai que aparece um japonês lá, você foi no Japão, aparece um japonês, ele gosta de você, e ele te ensina coisinhas. Opa, apareceu algo que o universo te deu. Sim. Você não recusa. Você fala, opa, apareceu um negócio. Sabe? Você fica de olho, não fica dormindo, não. Você fica de olho no que acontece. Que o que acontecer vai ser para você. É isso. É mais ou menos assim que eu tô levando todas essas coisas em consideração. Porque um pouco é isso. Quem achou que tinha que tomar uma decisão fui eu, então eu mesma tirei isso. Eu puxei as cartas assim, ó a carta eu puxei assim agora. Aqui, já saiu louco ali, ó. É o louco. Estava na pontinha aqui, ó. Se eu pegasse a primeira carta, já ia sair ele, ó. Porque é a primeira carta do baralho, louco é a carta zero. Ele olha para cima, ele não está olhando para o chão, para nada. Eu tenho um baralho aqui que é muito interessante, que esse aí, ele está assim, o que eu tenho mostra ele bem à beira do precipício, olhando para cima, com o saquinho, que é tipo assim, não está olhando o caminho, né? Ele não está olhando. Na verdade, a carta completa é essa mesmo que você falou. Aqui na frente tem teria um precipício. Um precipício. Aí, pô, a ideia, eu falei assim, caraca, não me vejo mais assim. Hoje em dia... Só que tem uma coisa impressionante. Mais focada mesmo. Tem um precipício. Mas o louco cai no precipício ou não? Não, ele não cai. Não. Por que ele não cai? Porque ele tem uma proteção. Sabe qual é a proteção na carta? Esse cajado. É uma raposa? É o cachorrinho. É um cachorro. É o cachorrinho. Eu me lembro que quando eu fiz o curso de tarô, falaram que é o Dog God. Entendi. Eu lembro disso até hoje. Então, ele tem um precipício aqui na frente, mas ele sempre tem proteção. Sabe aquela música? Sei lá o que, vai me proteger quando eu estiver distraído. Como é que é a música? Titãs. Mas alguma coisa vai me proteger quando eu estiver distraído, não tem essa coisa? Tem. Aí, acho que é epitáfio. O acaso. O acaso. Vai. Essa é a filosofia do louco, entendeu? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E você falou uma coisa também interessante, ele também está carregando um cajado, né? Que dá uma certa... É a trouxinha dele, ele anda pelo mundo. Não, aqui na outra mão ele está carregando um cajado. Que está, de alguma maneira,
colocando, firmando um pé dele em alguma coisa para trás, né? É de trás para frente. Entende o que eu estou falando? Ele está aí na calçada em alguma coisa. Que interessante. Eu não fiz curso de nada, deixa eu viajar aqui. À vontade, pode. Olhando para o alto, ele tem alguma significação isso? O olhar dele para o alto, sem ser olhar para o caminho, olhar para Deus, olhar para o Criador? Ele está distraído, ele não faz planos. Ele vai sem pensar em nada. Ele anda sem pensar em nada. Ele nem olha para o chão. Ele olha para cima, ele anda, não está nem aí para nada. Ok. É doido, doido, doido. É como se ele não. Como é que a gente fala? É como se. Sabe quando você está. Você não. Você está sem um caminho e você não está focado, você não está focado não está com um lastro na religião, não está com lastro no que está para trás, é um negócio Isso. meio. Você Fui assim, eu nunca me vi assim, Não, nem naquele momento de transição. Mas eu achei interessante quando ela falou que poderia ser o final de um ciclo, porque ela é a primeira carta, como é né, se acaba o baralho e você recomeça no louco novamente. É um ciclo, Ela é né? a carta sem número, tá vendo? Isso. A primeira carta é o mago. É o mago. Deixa eu pegar o mago aqui. Olha, eu li em Joana de Ângeles que as pessoas falam muito de ciclos. E ela tenta substituir isso por processo. Nós estamos em um processo. A primeira carta é o mago. Entendeu? O louco, ele não tem carta nenhuma. Ele não tem ele é o zero, né? Ele é o zero. Seria o zero, ele não tem número nenhum, tá vendo? Sim. Nem a números ele... Onde será que eu estou agora? Fiquei curiosa. Vai, Paturi, mistura, embaralha aí. Mas a sua carta não foi louco? Não, você que tirou o louco para mim. Eu não tirei, não. Então, você começou a falar do louco porque eu comentei que o louco sempre sai para mim. Então, vamos mandar uma carta para a Beth. Ele vai misturar lá, vai sair o louco. Nossa Senhora, Senhor Jesus. Você que diz onde é que está o meu dedo. Ó. Eu vou aí, essa aí. Pode ser essa. Essa aqui. Vamos ver qual é. Essa aqui, ó. E agora eu vou tirar as menorzinhas. A menor. Qual era aquela? A roda? É a roda da fortuna. Eu vou mostrar. É a roda da fortuna. Misturei. Tomara que ela esteja virando para cima, né? Tem que botar ela para vibrar para cima. Em movimento. Ó. Essa. Não, volta só uma. Aí. Aqui. Essa aqui, né? E... Vou puxar ela, né? Pode puxar. Vamos ver qual é. Qual é essa? É o As de Paus. Essas pequenininhas são as cartas do baralho. O baralho normal que a gente conhece. Sim. Olha só como a mensagem é quase a mesma da outra, quase a mesma. É a roda da fortuna com As de Paus. Isso aqui é o seguinte, olha, é quase a mesma coisa, viu? A roda, isso aqui, em vez de roda da fortuna, seria melhor se fosse só a roda. Porque a roda, aí sim, tem os ciclos, viu? Aí sim. Porque você só tem que deixar as coisas fluírem na sua vida. Porque tem alguns tipos de mudança que a gente faz, né? São mudanças que o universo provoca na gente. Sim. Tipo, você está andando na rua, cai um piano na sua cabeça. Mudou tudo. Assim. Você não fez nada, mudou tudo. Tem mudanças que a gente provoca atitudes assim, tudo. E outro que as coisas, a vida vai mudando. O fluxo leva, né? É o próprio fluxo. Isso aqui é mais para o fluxo, a carta do fluxo. Mas o fluxo pode ser bom ou pode ser ruim. Mas com As, aí o arcano menor diz, tá vendo? Esse fluxo, o As de Paus, é uma coisa muito boa, como todos os As são bons. E o As de Paus, ele é muito bom. Talvez ele não te dê dinheiro, nem amores, mas ele vai te dar... O dinheiro seria o naipe de ouros. Amores seria o naipe de copas. Né? Mas o naipe de paus, ele te dá um eu, um valor espiritual, um valor seu com você mesma, sabe? E que te dá uma felicidade muito grande e um processo de realização muito grande.
Tá vendo? É uma evolução daquele louco. Eu acho que é isso aí, né? Essas cartinhas são danadas. A gente conversa, elas vão dizendo tudo para a gente. É isso aí. Se você Contaram seguir tudo. o fluxo, se você é só o seu carro é bom. Ai, É só você ir andando. amei isso aí, amei, porque é exatamente isso que eu senti. Eu saí daquele estágio do não sei para onde vou, do olhar para cima, né? Vamos dizer assim, e É, agora não. Agora ele está é um esforço direcionado no fluxo. Na verdade, é a observação do que vem focado numa coisa positiva. isso. Perfeito. E confia que o resultado vai ser bom, viu? Ai, Não tem amém. como não ser. Mesmo que você Ah, queira que não seja, você está condenado a ter um resultado bom. o melhor disso é que, como você falou, é uma coisa que não. E realmente a questão é essa: não está ligada a dinheiro, não é uma questão de uma. É uma realização pessoal ligada a coisas de espiritualidade, minhas mesmo, né? De Sua. trabalho de mim. E você Amei. tirou a melhor carta para isso. O Ás de Paus, ele nossa, dá um processo de realização que eu fiquei até com inveja. Ah, Muito bom. vocês são umas figuras. Amei isso. Já anotei aqui e reflete exatamente as minhas meditações comigo mesma, né? Isso que eu gosto quando a gente fala de meditação, porque meditar, eu nunca fui daquela que senta lá e fica meditando, porque eu não consigo. Eu tenho uma inquietude natural. Natural. Mas, em compensação, quando eu preciso de pensar sobre um assunto que me é caro, eu deixo as ideias virem, né? Eu sento aquele momento ali, às vezes, daqui a pouco vem um insight, daqui a pouco vem outro insight. Aí, e isso dá o conforto, é uma maneira de meditar também para mim, né? É. Já que você falou da meditação, olha a sintonia com a carta do louco. Rolou agora um cheiro, a janela está logo ali, tá vendo? Então, essa aqui está a janela. Veio um cheiro de maconha agora. Ave Maria, Senhor Jesus! Tem vizinhos novos aqui que se mudaram, que, meu Deus, eles fumam muita maconha. Aí Nossa Senhora! veio o cheiro agora. Até que aquele cheiro doce, né? Inicialmente eu acho até gostoso o cheiro, depois eu enjoo. Não, é muito... A gente está falando do louco, do processo, aí veio o cheiro da maconha. Né? Tem mais doidos aí. Não. Não, a minha loucura é mais saudável. Mais saudável não, saudável. A minha loucura é saudável. Mas logo, logo vai ser liberado. Isso aí vai... questão de tempo. Mas aí, isso é muito bom. Você falou da meditação, agora que a sua mente é muito agitada para meditar. Olha... É um exercício. É um exercício para mim. Esse tipo de meditação que você senta e tenta limpar a mente, né? Eu já fiquei em lugar sem som nenhum e foi uma coisa um pouco angustiante. Eu fiquei em 2 lugares assim que sabe quando não há nenhum som? Caramba, aquilo é muito cruel. Aí eu não consegui nem meditar, vamos dizer assim. Foi muito difícil para mim ficar num ambiente sem nenhum som, a não ser o da minha própria voz. É uma ausência estranha. Então eu prefiro quando. Ah, Norminha. Oi, Norma. Oi, querido. Desculpa não ter chegado no início, mas tinha um compromisso. Imagina. É um prazer. E assim, foi uma experiência muito estranha ficar num lugar sem nenhum som, né? O único barulho era eu, vamos dizer assim. Então foi muito esquisito, achei muito estranho. Porque Então, essa meditação, ela isso não é um motivo para você não meditar, não, sabe? não, sim. Vai te trazer benefícios, porque, por exemplo, quando você está com a mente agitada, é que você perdeu a hora da meditação, mas é uma meditação passiva. Eu expliquei isso na aula passada. Passiva significa o seguinte: o que seria uma meditação ativa? O que seria? Por exemplo, você vai meditar com o objetivo de fazer fluir a paz no mundo. Meditação ativa, você está fazendo algo bom, né? Você está jorrando a paz para a Ucrânia, para a Rússia. Então, vamos meditar com esse objetivo. Vamos meditar para a cura. Você vai curar as pessoas que estão doentes, sei lá o que. Você sempre tem um objetivo. Vamos meditar
sentir a energia de Nossa Senhora da Aparecida. Então, a gente medita, sabe, para você puxar Nossa Senhora da Aparecida. São meditações ativas, que você faz coisa. A ação é isso, você faz coisas. Né? Você faz coisas. Sim. Essa meditação dos dedos, ela é completamente passiva. Você só fica receptiva. Você faz um questionamento inicial, do tipo, quem sou eu? Ou o que é Deus? Se você pergunta. E aí você relaxa e relaxa. E você não busca nada. Sabe? Você só relaxa, mas com aquele clima daquele questionamento inicial. Você precisa ficar parado nesse tipo. Digo assim, vou meditar sobre quem é Deus, alguma coisa assim, ou quem sou eu. Aí eu Isso. preciso sentar e colocar esse questionamento, ficar aguardando as ideias virem, ou eu posso fazer isso, por exemplo, durante uma caminhada? Olha, é claro que você pode fazer isso durante uma caminhada, é ótimo, mas aí não é meditação, entendeu? Ah, isso que eu queria entender, tá. Mas é claro que pode fazer, imagina, por que não poderia? Não, assim, mas eu queria entender se seria uma meditação, como você está falando, isso que era a minha pergunta. Olha, Eu não é costumo não. fazer muito as coisas assim, às vezes enfim, eu preciso pensar sobre um assunto, eu penso andando, né? Aí Faço você uma está caminhada. refletindo sobre algo. Uhum, Você está usando uma parte da mente que é bom, mas é muito cerebral. Você está pensando sobre algo, né? entendi. Refletindo. É igual você pensar sobre um filme que você viu no cinema, né? Você usa a mesma parte do cérebro. Uhum, A meditação passiva, ela exige que você fique retirada, isolada, num lugar isolado mesmo. Para quê? Para que a sua mente não seja direcionada a nada mais. entendi. Por exemplo, por que eu falei para o Paulo que a dor física atrapalha? Porque a sua mente vai ser direcionada para a dor. É claro, se eu estou com uma cárie aqui, eu vou meditar, mas a minha cabeça está na cárie. Se eu estou na Entendi. rua, andando e pensando, a minha cabeça está na minha caminhada na rua, está na paisagem, está se alguém vai me assaltar, carioca, né? Se ladrão, assim, se eu estou com o celular exposto, sabe? A sua cabeça está em outras coisas. Por exemplo, se você for meditar com uma pessoa do lado, a sua cabeça também está na pessoa do lado que está com você. Então, você tem que ficar sozinha. Porque aí a sua Entendi. cabeça fica mais de você com você mesma. Quanto mais, melhor. Sabe? E aí o tempo é o tempo que você ficar É, ali meditando, porque também você pode ficar mais tempo ou menos tempo, a depender do que você está objetivando com aquela meditação, né? os Vedas não estipulam tempo. Então, eles não falam nada. Então, você pode ficar 1 minuto ou 1 hora, ou o dia inteiro. Eles só dizem o seguinte: tem que ser regular. Então, não adianta você ficar hoje 10 horas meditando e não ficar mais, entendeu? Mas se você ficar 1 minuto, tem que ficar 1 minuto todos os dias. Ou 1 minuto um dia sim, um dia não, sabe? Tem que ser regular, com frequência. Senão não dá certo o exercício. É só um exercício. Aí o que acontece? Quando você senta, não pode deitar, tá bom? Tem que ser sentado. Não dorme, né? Tá, Dorme, entendi. dorme. Aí você senta e começa a meditar. Aí você fala, hoje a minha mente está agitada demais para isso. Aí tenta mais um pouquinho, não, estou com a mente muito agitada. Levanta, acabou o exercício do dia. E quantas vezes eu faço isso? A maior parte das vezes eu faço isso, viu? Assim, minha cabeça não está para meditação hoje. Aí não faça não, vai embora, o exercício do dia acabou. Entendi. Aí, no outro dia, você está lá e faz a mesma coisa. E o que acontece? Você vai começar a desenvolver uma coisa dentro de você receber. E a sua mediunidade vai aumentar muito. Você vai parar de tirar conclusões e as conclusões vão vir na sua cabeça. É muito engraçado, viu? Entendi. E, no dia a dia, você vai aprender a ouvir mais e falar menos.
Porque você vê numa reunião, qualquer reunião de amigos, de barzinho, assim, todo mundo só quer falar, impressionante. Vê só, quando você fala, começa a contar as palavras. Você fala assim, eu queria dizer para você... Na 7ª palavra, você já vai ser interrompido por alguém. Uhum. Ninguém deixa ninguém falar, é incrível. Vocês já perceberam isso? A gente não consegue falar 3 frases sem ser interrompido. Sim. É muito louco. O mundo hoje está meio cruel, né? Aí, quando a gente pratica essa meditação, a gente ganha um dom enorme de ouvir, que poucos têm. Pensa em Jesus Cristo, quando ele escolheu os seguidores dele, os apóstolos, né? Escolheu 12, não foi? Eu garanto para você que ele escolheu aqueles que sabiam escutar. É óbvio, porque senão não ia escutar o que ele tinha para dizer. E aí, Entendi. como eles sabiam escutar, eles souberam transmitir direitinho, porque o Jesus mesmo, ele não escreveu nada. Ele era relaxado. Ele era tipo louco. E vai que vai, né? O pai, né, o dog God, né, que levava ele. Vamos para onde? Vamos para onde Deus quiser. E ele não escrevia nada, não fazia nada. Os apóstolos é que escreveram. Não foi isso? Mas Isso. para os apóstolos escreverem, eles tinham que ouvir. Então, Jesus escolheu pessoas que sabiam ouvir. Saber ouvir é um dom que poucos têm. O nome disso em sânscrito é Shruti, é uma palavra complicada de pronunciar. Shruti, Shruti. Aí, Shruti. já vi que a Beth está escrevendo. Eu vou soletrar para você, Beth. Deixa eu escrever para mim. Ó, eu vou escrever e vou mostrar para você no papel. Ai, deve ter uma letra em sânscrito. Não. Ah, não. Tem não? Ai, amém. Eu ainda vou estudar essa língua, não vai ser agora, mas eu ainda vou estudar o sânscrito. Vê se você consegue ver. E escrevi Shruti. certinho, escrevi assim mesmo. Shruti. É? Foi assim que eu escrevi. SHRUTI. Foi exatamente o que eu escrevi. Porque falou pessoa que sabe ouvir. Isso. É a arte de saber ouvir, né? Sei lá, foi isso que eu entendi. Isso. Esse contexto. Shruti é escutar. Inclusive, os Vedas, quando eles foram transmitidos aqui na Terra, eles foram escutados. Então, muitos estudiosos assim que escrevem sobre o assunto, eles chamam os Vedas de Shruti, porque Vedas é aquilo que foi escutado. A palavra Veda significa conhecimento. Veda, conhecimento. Pode até ser um verbo, Vedaham, eu conheço, sabe? Vedaham. Mas a palavra Veda é isso, é conhecimento. Então, Veda é um conhecimento escutado. Então, por isso, muitos estudiosos chamam os Vedas de Shruti, Ô, Marcelo, aquilo que foi escutado. Imagina você, Beth, você e todos nós desenvolvendo essa técnica de Shruti, acabou, a sua vida está resolvida. Porque você vai saber tudo que você tem que fazer. Tudo. E não tem erro. Você vai ficar tão receptiva, como eu vou colocar uma linguagem mais ocidental, mas que é muito boa. Você vai escutar a voz de Deus para você. Eu ia falar isso, a intuição fica mais aflorada, ou a comunicação, melhor dizendo, né, com o divino, Isso, é isso. vai ser aprimorada, porque a gente, de vez em quando, tem uns insights que você diz assim, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Porque você não estava aberto, talvez, para ouvir aquela intuição que veio. É isso aí, não estava pronto para ouvir o que Isso. você escuta. Entendi. Está pronto para ouvir é Shruti, é exercício, mais nada. ô, E não Marcelo, precisa ser uma boa pessoa, não, viu? Pode ser bandido. e Shutri também está ligado ao nome cidade de tradição oral, que foi passada oralmente, escutado, seria por isso? O nome é o Shruti,
é o que a gente que foi escutado, que foi recebido. Aí, a partir daí tem outro nome, que é Smriti. Smriti. Smriti é... Eu escutei, e aí eu falo para você sobre o que eu escutei. E aí você se lembra do que eu falei e fala para o outro. Esse se lembra do que o outro falou e fala para o outro. Smriti é o que foi lembrado. Memória. Isso. É o que foi lembrado. Então, a gente primeiro recebe. Tipo, recebe de Deus, sabe? O conhecimento. E aí vai falando um para o outro, através de Smriti, através do que foi lembrado. E foi assim que foi divulgado, sabe? E aí, depois de um tempo, muito tempo, que esse processo de Smriti foi rolando, depois de muito tempo, um vidente, né? Que a literatura coloca o nome dele de Vyasa. Ninguém sabe se Vyasa existiu de fato, ou foi um personagem só literário, sabe? Mas um vidente chamado Vyasa, ele viu que no futuro o mundo ia ficar muito materialista e que se não pegasse esse conhecimento que foi recebido Shruti e transmitido Smriti oralmente de um para o outro por muito tempo, os Vedas não dizem quanto tempo, mas muito tempo mesmo. Então foi só escutando, se lembrando e falando, transmitindo. Esse vidente Vyasa falou, olha, esse método não vai rolar mais, porque o mundo vai, decair, vai dar valores a coisas muito mais materialistas e esse conhecimento vai ser perdido. Então, é necessário que se escreva esse conhecimento. Sejam passados para fase, entendi, para o escrito, né? Aí, esse Vyasa foi um personagem extremamente importante, porque ele que redigiu tudo. Redigiu tudo. Só que ele redigiu, se a gente for ver mesmo a escritura dos Vedas, ele demorou, no mínimo, 300 anos para fazer isso. Obviamente, uma pessoa não vive tanto. Então, hoje... Foram vários Vyasas, né? Gerações, né? Que se dedicaram a escrever a escritura dos Vedas. Marcelo, isso aí que você está falando, dentro do judaísmo, eles também tiveram esse medo do Velho Testamento se perder, porque a língua grega estava tomando conta de todos os países judaicos, né? E, inclusive, Israel já se falava grego, era a língua oficial, como hoje seria o inglês. Então, eles se juntaram, 70 sacerdotes hebreus, e traduziram a língua que era aramaico, hebraico, para o grego. Aí isso aí se chamou, foram 71 sacerdotes, se eu não me engano, aí se chamou de a Septuaginta, foi a primeira tradução do Velho Testamento para o grego, justamente por esse medo aí de que as coisas viessem a se perder, a língua ficasse morta, o conhecimento não tivesse sido registrado, e aí eles registraram também. Olha, que interessante, hein? Que coisa legal. Assim. Isso. Até um dia, se vocês quiserem, eu posso dar uma noção histórica da formação dos Vedas. Seria a história literária da Índia Antiga, sabe? Seria isso. Eu posso dar um processo histórico para vocês, se vocês se interessarem com isso. Não tem nada de enriquecimento interior, é mais uma... Conhecimento. Mas para a gente entende-se essa preocupação, porque a população foi crescendo e as pessoas, mal comparando com aquela brincadeira de criança, o telefone sem fio, né, à medida em que quem conta um conto aumenta um ponto, a gente tem vários ditados aí, para manter manter a mensagem que veio, né, da sabedoria lá dos antigos, no caso do Veda, ou mesmo do que foi trazido por Jesus, das mensagens de Jesus, você tinha que ter uma coisa que trouxesse aquela mensagem o mais próximo da mensagem original, já que ele mesmo
não deixou, no caso de Jesus, ele mesmo não deixou nada escrito. Então, para manter aquele conhecimento, manter aquela ideia, manter a estrutura do que foi trazido, foi necessário em algum momento que se passasse por um outro processo que não fosse só o processo oral, né? Vamos colocar Olha, assim, né? isso é porque o mundo começou a decair, começou a entrar numa era mais materialista, que os Vedas chamam de Kali Yuga. Kali Kali Yuga. Kali é conflito. Também pode ser um personagem mitológico chamado Kali, Kali, personagem né? feminino, mas é conflito. Yuga é era, a era, o Sim. período de tempo. Então, Kali Yuga é a pior era, a era do conflito, onde tudo é trocado. Você vê hoje o mundo aqui, os valores não são todos trocados. Se você, assim, for ver assim, as pessoas que ganham dinheiro, as pessoas ganham dinheiro, mas elas não fazem nada de tão interessante assim no mundo, sabe? Ganham por coisas muito materiais. Os jogadores de futebol podem ganhar muito dinheiro, uma modelo bonita, né? Ou essas coisas aí que vocês sabem, né? E esses valores transcendentais que nós aqui estamos tentando fazer, só temos nós. E fazemos isso sem ganhar nada e tudo. Quer dizer, os valores estão invertidos, né? Na época védica, as pessoas que eram responsáveis por esse conhecimento transcendental, que eram os brahmanas, eles ganhavam muito dinheiro. Eles não buscavam dinheiro, não. Eles não cobravam nada, na verdade. E as pessoas que pagavam a eles, porque queriam e porque davam valor a eles, e aí eles recebiam muito dinheiro. E tem até histórias dos Vedas que eles recebiam esse dinheiro, mas eles largavam o dinheiro, eles nem queriam. Eles não buscavam isso. Mas era para ter o valor das pessoas. E você vê hoje um monte, eu estava até conversando com a Dani agora na hora do almoço, um monte de... Aqui eu sei que esse vídeo vai ser publicado, né? Mas ninguém vai assistir mesmo, então... Claro que assiste. Então, Assiste sim! Você que acha que não, mas assiste sim. Você vê um monte de terapias furadas que não levam a nada. Sabe, no Instagram, eu conheço, são pessoas porque eu conheço do meu ciclo, que não tem dom nenhum para nada. Perderam emprego, perderam tudo, e em vez de dirigir Uber, que eu acho uma furada, porque aqui no Rio de Janeiro dirigir Uber é suicídio, né? Vai entrar num lugar perigoso e pode morrer, né? Então, em vez de dirigir Uber, eles vão falar, vou fazer uma terapia. Aí faz um curso de, sei lá, de Teta Healing ou Ponopono, alguma coisa, no final de semana. E depois coloca um perfil no celular, bonito, no Nossa, nem me Instagram, fale. dizendo que eu sou um terapeuta, sei lá o quê, e cobra R$1.000 uma sessão. E as pessoas fazem. É duro. Eu vejo coisas assim Mas as do pessoas arco da velha. fazem porque tem quem pague. Cara, As pessoas a pandemia foi pagam. uma situação que criou esse tipo de, né, profissional de curso online, né? Eu não posso falar não, porque eu fiz vários cursos, eu já tinha outros cursos, fiz alguns que foram especializações que foram muito boas, mas ela que teve esse tipo de... O cara faz um curso de um final de semana e já sai vendendo serviço, e mexendo com a parte energética das pessoas é muito complicado, porque como diz o meu professor, você deixacralha a criatura toda, você tira ela totalmente do equilíbrio se você não for um bom profissional, um cara sem experiência, você pode bagunçar tudo, em vez de ajudar, você ainda está criando karma para você e complicando a pessoa, né? Então, é necessário muita calma nessa hora, não dá para ser uma coisa assim, não. Né? É a nossa era, é Kali Yuga. Kali Yuga. Você vê que, por exemplo, o conhecimento do Vedanta, ou do Espiritismo, ou do Catolicismo, assim, qualquer um, não é uma coisa que você vai ver no final de semana, aprendi Vedanta, aprendi a ser católico. Não é. É assim, o católico, eu já fui bastante católico, ele tem que ir à missa, tem que escutar a homilia, ele tem que entender o que é a hóstia, tem que entender o porquê se confessar, os hinos católicos, assim,
ele tem que digerir aquilo e aplicar todo dia. É uma vida. É uma vivência, você falou tudo. Você tem que viver aquilo ali, literalmente, para poder, né? Não é um Você final de semana. Porque daqui a pouco vai ser assim, eu vou fazer um curso de internet de 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, vou ser padre. Não, Já imaginou? Não, só que não, né? não. Só Quer que dizer, não. ai, meu Deus. E o Vedanta é a mesma coisa. Você não pode fazer um cursinho de Vedanta e dizer que, eu fiz um curso de Vedanta. Não é isso, não. Você tem que viver aquilo todo dia, por muito tempo, sabe? E, no mínimo, uns 15 anos para você vivendo aquilo todos os dias. É igual a filosofia de Jesus. Você não pode viver Jesus por menos de 10 anos e dizer que conhece a filosofia dele. Não conhece nada. Nada. Você E para quanto viver mais a gente estuda, menos, né? Como é que é? Acho que é de Sócrates, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. A gente tem consciência de que a gente tem que estudar mais, praticar mais. É. É Uma um pessoa que fala aprendizado. isso é porque já está no nível bom. Tudo que sei é que nada sei. Que nada. Isso aí. Obrigada, Na Paulinho. verdade, esse sabe muito. Mas Tudo ele Sei que tem a nada sei. sensação que não, porque ele vê a grandiosidade da coisa. É. Mas esse vê a grandiosidade. Então, esse que sabe muito tem a dizer que faltam 2 minutos para as 18 horas. Já? A Meu Deus, conversa o está papo estava tão bom. excelente, Oh, meu Como sempre, isso aqui é um mas presente. que pena. termina de alguma maneira aí para a gente, Marcelo? Termino. Então, olha só. Nós aqui, ó, o Paulo, Uma a prece. Norma, a Beth, o Zé Antônio, que chegou agora, né? Ele chegou para o evento de depois, mas chegou, seja super bem-vindo. Então, nós aqui, ó, sente a nossa união aqui, a nossa energia, porque Jesus falou, né? Quando 2 pessoas, né? Ou mais de uma pessoa, estiverem juntos, ele falou, eu estarei ali. Você vê que é importante, os Vedas dizem isso, viu? É importante um com o outro, sabe? Ver na história dos Vedas, não foi um falando para o outro. Então, é importante essa coisa, é muito importante mesmo. Então, olha só, sente essa união nossa aqui, sente mesmo, de coração. Sente como isso é bom, é gostoso, como tem Deus nisso. Como flui, né? Como flui, sabe? Sabe? E como tem Deus, Deus. E isso é muito bom, é bom demais, né? Essa nossa coisa juntos e estamos juntos, e essa coisa que o Jesus falou, que quando 2 tiverem, mais de 2, ele está lá, e ali está Deus e tudo. Essa energia é boa, é divina, é Deus. Então, a oração final é a gente sentir essa energia, sabe? Esse Deus que tá vibrando forte dentro da gente, juntos. Amém. Juntos. Que assim seja. Está feito, está fechado, está selado, está decretado. Está decretado. Amém. Assim é. Assim é. Querido irmão, até a próxima. Muito obrigada, Pedro. Estaremos juntos. Estaremos juntos.